Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o União Berlim 2, Sporting Clube Braga 3. Foi um Braga igual a si próprio que teve que marcar 3 golos para conseguir obter uma vitória que foi filha de uma extraordinária capacidade de aproveitamento das ocasiões de que a equipa dispôs. Isto tudo depois de uma primeira parte com deficiências do ponto de vista defensivo, sobretudo no controle da profundidade, que levaram a 2 golos do veloz Geraldo Becker e àquilo que parecia ser uma derrota anunciada. Foi ao Braga a primeira remontada depois de 2 golos de desvantagem de uma equipa portuguesa nas competições europeias, desde que o Boa Vista ganhou por 3-2 ao Odense na Taça UEFA em 1996. Portanto, já lá vai muito tempo. No final, 2 bolas paradas e 3 remates de longe valeram a remontada a uma equipa que voltou a superar largamente o seu índice de golos esperados. De acordo com as ocasiões que criou, o Sporting Clube Braga deveria ter marcado algo como 1,3 golos. Isto são números da Goal Point. Marcou 3. Além disso, o Braga manteve a habitual ineficácia atrás. Sofreu golos pelo 7º jogo consecutivo, desde o 1-0 contra o Panathinaikos, em Atenas, sendo que nesta série só o Sporting e o Boa Vista é que marcaram apenas uma vez. Nestes 7 jogos, o Braga sofreu 13 golos. Assim, de facto, fica difícil. A capacidade do União para chegar à baliza de Mateus em 3 passos foi aquilo que causou mais dificuldades ao Sporting Clube Braga, que, sobretudo do lado esquerdo do seu setor defensivo, defendido por Borja e Niakate, se mostraram sempre vulneráveis. Zalazar não dava grandes garantias no ponto de vista das coberturas, era quase sempre a bola longa tinha que ser disputada por Niakate, que saía de posição e deixava espaço atrás, enquanto do outro lado Al-Musrati dava esse tipo de garantias, no lado direito do meio-campo, do lado esquerdo Zalazar não, forçava a saída de Niakate para ir disputar as bolas aéreas e era muito fácil depois à equipa do União Berlim explorar as costas do setor defensivo da equipa bracarense. Ora, foi sempre por ali que o União Berlim criou perigo. Foi assim que Gulsen se fez o 1-0 logo aos 4 minutos, em golo anulado pelo VAR por fora de jogo de Geraldo Becker, que se tinha isolado por aquele lado. Foi assim outra vez que, no seguimento de uma jogada que envolveu Juranovic, Kral e Becker, Becker fez o 1-0, este sim validado, porque já estava em posição regular. Foi assim outra vez que, aos 37 minutos, Becker marcou 2-0, depois de um passe longo de Duki, uma bola ganha no ar por Tossar a Niakate e depois Becker a surgir nas costas para poder isolar-se face ao guarda-redes Mateus. Ao Braga valeu, no final da primeira parte, um golo salvador de Niakate, num canto, o remate de fora da área de Ricardo Horta, o guarda-redes Ranau a largar a bola para a frente e Niakate a fazer o golo que foi na altura o 2-1, a meter o Braga dentro do jogo e depois uma boa entrada na segunda parte, mais um canto, desta vez Ricardo Horta a amortecer para um remate muito bem colocado em arco de Bruma, que fez a bola entrar exatamente no ângulo da baliza da equipa alemã. O 2-2 levou, na altura, a um jogo mais equilibrado. O Braga teve ali um período descendente, mas ele foi rapidamente anulado pelas substituições feitas pela equipa alemã. As entradas do Laduni e de Aronson vieram empurrar outra vez o União Berlim para mais perto da baliza de Mateus e já foi um bocadinho contra a corrente do jogo que, num remate de fora da área de André Castro, o Braga fez o 3-2. Acabou por sair com uma vitória que é muito importante, não só porque, enfim, volta a meter a equipa de Artur Jorge na luta pela qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões, mas, sobretudo, porque deixa o Sporting Clube Braga com vantagem naquele que se adivinha possa vir a ser o confronto direto com a União Berlim na luta por uma posição na Liga Europa a partir daqui, porque o terceiro lugar dá qualificação para a Liga Europa. Foi, no entanto, uma vitória que, com certeza, vai ser recordada com alegria pelos adeptos, pelos jogadores, pela equipa técnica, pelos dirigentes da equipa do Sporting Clube Braga, porque, enfim, não é todos os dias que se ganha de virada depois de estar a perder por 2-0. No entanto, daqui sai ainda a noção de que, mais uma vez, apesar dos 9 fora de jogo que a equipa do Braga conseguiu arrancar ao ataque do União Berlim, que há enormes deficiências do ponto de vista defensivo e hoje elas tiveram muito que ver com o controle da profundidade e com a incapacidade para impedir que os adversários ganhassem as costas da última linha, que não tinha José Fonte, não tinha Paulo Oliveira, são alegadamente os 2 centrais mais lentos, mas mesmo com o Niakate e o turco Serdar, acabou por se mostrar bastante vulnerável.
Vamos então à fotografia tática deste jogo para vos dizer que tanto o Sporting Clube Braga como o União Berlim trocaram dois homens relativamente ao jogo do último fim de semana. No caso do União Berlim, trocou o treinador Urs Fischer também o sistema tático. Porquê? Porque se Trimmel, o habitual ala direito, deu lugar a Juranovic, depois Fofana, que atua mais na frente, promoveu o regresso ao 3-5-2 por troca com o 3-4-3 que foi usado no fim de semana, porque entrou para o lugar dele foi Abarer, um centrocampista. O União Berlim apareceu assim em 3-5-2, com Ranau na baliza, depois três centrais, Doiki, Bonucci pelo meio e o português Diogo Leite pelo lado esquerdo, os centrais que encaixavam sempre, e já vou explicar como, nos atacantes da equipa do Sporting Clube Braga. Depois, Juranovic era o ala direito, Goossens o ala esquerdo, e havia três homens no meio campo. Kral atrás de uma dupla formada por Abarer e Tossar, sendo que Tossar jogava mais sobre a meia direita e Abarer mais sobre a meia esquerda. Na frente, o velocíssimo Cheralo Becker e o mais fixo Behrens, sendo que Behrens estava, sobretudo, à procura de bolas aéreas que raramente lhe surgiram. No caso do Sporting Clube Braga, também duas alterações relativamente ao jogo na Amadora. Víctor Gomes, o lateral direito lesionado, se deu lugar a João Mendes, uma estreia dura para João Mendes, embora a equipa não tenha sentido assim tantos problemas pelo seu lado como sentiu pelo outro, portanto acabou por sair com nota positiva desta deslocação a Berlim. E na frente, em vez de Pizzi, que tinha jogado na Amadora, apareceu Bruma, regressou Bruma, que já tinha feito o gol do Braga contra o Nápoles e voltou a marcar hoje. Portanto, segue com 2 golos em 2 jogos. O Braga no seu habitual 4-2-3-1, com Mateus na baliza e depois uma linha de 4 formada por João Mendes, Serdar e Niakate, parecem ser os dois centrais que estão na frente da hierarquia para Arthur Jorge neste momento, e do lado esquerdo, Borja. Os dois médios eram Al-Musrati e Zalazar, sendo que mais à frente Jaló atacava pela direita, Bruma pela esquerda, Ricardo Horta era o 10, jogava nas costas do ponta de lança, que era Simón Banza. Ora, o União Berlim começou por tentar defender alto, os alas iam geralmente, os alas, portanto, Juranovic e Goossens, iam geralmente buscar os laterais da equipa do Sporting Clube Braga, o João Mendes e o Borja, sendo que depois, se um dos centrais, e geralmente quem fazia isso era Bonucci, e encaixava no Simón Banza, o Doiki e o Diogo Leite iam buscar os dois atacantes que mais se aproximavam. Um caía geralmente no Ricardo Horta e o outro caía num dos extremos, o que quer dizer que sobrava sempre alguém para o Braga poder criar perigo. Isso não se viu muitas vezes ainda assim, e raramente a equipa do Sporting Clube Braga conseguiu fazê-lo, apesar das trocas posicionais constantes entre os seus três homens da frente. Porque se no papel Bruma saía da esquerda, Álvaro Jaló da direita e Ricardo Horta de uma posição mais central, eles muitas vezes foram trocando de posições. Ora, nos bancos, os treinadores começaram a mexer aos 63 minutos. No caso, o União Berlim trocou Behrens, o ponta de lança, por Volland, mas não ganhou muito com isso. O que ganhou, sim senhores, foi com a troca de Tossar por Laidoni, porque Tossar já estava em condições físicas precárias. Laidoni veio dar uma chama nova ao lado direito do meio-campo da equipa do União Berlim, e isto ainda se notou mais depois, aos 81 minutos, com a troca de Aberra por Aronson, ou seja, os dois médios interiores, os dois médios mais ofensivos da equipa do União Berlim estavam frescos e começaram por causar grandes problemas à equipa do Sporting Clube Braga. No caso do Braga, o que é que se viu? Aos 73 minutos, trocas de Borja por Adriano Marín para tentar estancar um bocadinho aquela ferida aberta que era ao lado esquerdo da defensiva bracarense, e ainda de Zalazar por João Moutinho, com a mesma intenção, porque exatamente Zalazar, Borja e, eu diria também, Niakate eram os três jogadores em mais dificuldades para aguentar, do ponto de vista defensivo, o ataque da equipa do União Berlim, mas foi depois, aos 83 minutos, que Arthur Jorge acabou por fazer as trocas que lhe ganharam o jogo. Porquê? Porque saíram, então, na altura de Jaló por Abel Ruiz, Ricardo Horta por Vítor Carvalho, e o Braga encarou a ponta final do jogo em 4-3-3, com Al-Musrati e Vítor Carvalho como médios mais posicionais, João Moutinho um bocadinho mais à frente,
a funcionar ao mesmo tempo como terceiro médio para ganhar a batalha face aos três médios da equipa do União Berlim e ao mesmo tempo também como segundo avançado, porque Abel Ruiz partia do ataque no lado direito, Bruma partia do ataque do lado esquerdo e Banza mantinha-se como ponta de lança. Por fim, foi já aos 86 minutos que entrou o jogador que fez o gol da vitória, André Castro. André Castro foi jogar para o meio-campo, para o lado de Al-Musrati, sendo que nessa altura, porque quem saiu foi João Mendes, Vítor Carvalho acabou o jogo como lateral direito. O Braga, mesmo com estas, vamos chamar-lhe assim mesmo, invenções, acabou por fazer o gol da vitória e ganhar os 3 pontos que estavam em disputa no Estádio Olímpico de Berlim. Houve algumas boas exibições na equipa do Sporting Clube Braga e eu acho que acima de todas esteve a de Bruma. Bruma, que já na primeira parte tinha estado na origem do primeiro lance de perigo criado pelo Sporting Clube Braga, aos 33 minutos, quando ele arrancou pelo meio e chutou para uma boa defesa de Ranau. Depois marcou um golaço e esteve em destaque na forma como carregou a equipa para a frente. Era quase sempre por ele que a equipa do Sporting Clube Braga saiu. Também não esteve mal Al-Musrati, da mesma forma que já vos disse aqui que João Mendes não acusou a pressão da estreia. Ricardo Horta acaba por estar nos lances dos golos, à exceção do último, que já não estava em campo, mas nos dois primeiros é ele que remata para a recarga de Niakate no primeiro e é ele quem dá a bola à Bruma para o segundo, mas de qualquer maneira parece-me que o herói do jogo estava do outro lado. O herói do jogo só pode ter sido Geraldo Becker, pela forma como dinamitou a defensiva da equipa do Braga, indo sempre à procura da profundidade e criou muito mais perigo quando atacou pela direita. Na segunda parte, por razões que só mesmo o Urs Fischer poderá explicar, ele deixou de atacar sobre a direita para passar a fazê-lo sobre a esquerda e teve muito mais dificuldades para encontrar o espaço entre João Mendes e Serdar do que tinha tido na primeira parte para encontrar o espaço entre Niakate e Borja. No entanto, foi ele, autor de 2 golos, dos 2 golos do União Berlim, o herói desta partida. Há pouco ou nada para dizer acerca da arbitragem do sérvio Jovanovic. O único erro que ele podia ter cometido, ou que ia cometendo, cometeu mesmo, mas acabou por ser salvo pelo VAR, teria sido a validação daquele que podia ter sido o primeiro golo do União Berlim, que tinha partido de uma posição de fora de jogo de Geraldo Becker. Depois o golo acabou por ser marcado por Robin Gosens, do outro lado, mas no início da jogada estava ferido de ilegalidade. O VAR fez aquilo que lhe competia, mandou anular e a partir daí o jogo foi quase sempre muito bem controlado pelo árbitro sérvio, sem problemas, e também os jogadores acabaram por não lhes causar, de modo que foi uma arbitragem sem incidências de maior. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.